Boa noite. Você vai assistir agora ao terceiro episódio da série O Dia que Durou 21 Anos. Esse último capítulo mostra um panorama da violência imposta pela ditadura militar em nome da liberdade e da democracia nos chamados Anos de Chumbo. Nesse período, o Brasil contou com amplo apoio financeiro dos Estados Unidos da América, enquanto suprimia as liberdades individuais e os direitos constitucionais. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Almirante Aragão, assassino miserável, não se aproxime, porque eu te mato com meu revólver. Não pode haver paz sem autoridade. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Barlini. Fomos para o gabinete do Goulart, tinha o presidente do Supremo e começou a impulsar o Basílio e fazer o juramento. E telefonei para a embaixada, dizendo onde estava e o que estava passando. A embaixada em Brasília estava com linha aberta para o Rio, Rio com linha aberta para Washington. A pergunta era: foi feito legalmente o empossamento? Eu disse: parece que foi legal. Longe de mim para dizer, reconhece. Ok, vamos reconhecer, vai dormir. E acordei 12 horas depois e tínhamos reconhecido. O que Washington queria fazer era uma decisão muito rápida sobre legalidade ou não, e se era justificado, se ele podia respaldar no processo e dizer: reconhecemos porque tudo foi feito legalmente. Did you advise President Johnson to recognize the new Brazilian government as quickly as he did? Of course. In connection specifically with the rapidity with which it was recognized? Yes. The action that was taken by President Johnson was in response to a specific recommendation we made on Thursday afternoon, late Thursday afternoon, April 2nd. But obviously it was taken only after the recommendation was considered by his own advisors in Washington. The United States immediately recognized the Brazilian government and then realized for years that it had made a mistake. The mistake was, of course, that the entire world believed from the start, correctly, that the United States had been supportive and behind the coup. The first thing that Lincoln Gordon did after April 1st, when it was clear that the military had taken power, was to call the White House and to tell Johnson, I want immediate recognition. You need to legitimize this government. And so Johnson emitted an official statement recognizing the transition, even though it was illegal, even though the argument for the transition was that Goulart had abandoned his post, and in fact he was in his farm, his ranch in the South. He had not abandoned the country, and this gave a fait accompli to the situation and legitimized the military coming to power. Ao Departamento de Estado.
O general Castelo Branco, chefe das Forças Armadas, é um oficial altamente respeitado. Católico devoto, ele admira o papel dos Estados Unidos como defensor da liberdade. There's no doubt from the declassified documents that Castelo Branco was the anointed U.S. pick to lead the military regime that would follow Goulart. And this is the thing that the CIA and the U.S. government used to do in countries like Brazil. They would look for the military officers that they liked, or they could talk to, who seemed pro-U.S. They had dossiers on everybody and thought about who the most prominent plotters would be, who they would want to work with down the line. I mean, this is what happens when you start to plan a coup. You don't say, we don't know who's going to come next. We say, we want to change the Goulart government, and this is the person we want to come after him to make sure that our interests are represented. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Havia muita confiança no Castelo Branco no início e pensava que ele era o homem para sanear a situação do ponto de vista dos interesses americanos. The United States Embassy, Rio de Janeiro, April 21st. Ambassador Gordon and the American government welcome the change. They look forward to better relations with the new regime. A word about how things look from Brazil now. Which I think the inauguration of President Castelo Branco in civilian clothes was significant of his desire to emphasize the civilian character of his government. I believe this is fully supported by the Army, which has great confidence in him, as I think very broad sectors of Brazilian opinion do. Walters era importante porque ele tinha contatos profundos do lado militar, e especialmente com Castelo Branco. Então, ele foi mantido na embaixada por causa disso. E promovido por causa disso. Porque o presidente brasileiro, talvez por sua amizade com Vernon Walters, não sei, ele recebia e conversava com Walters questões sigilosas, questões delicadas, sensíveis. E imediatamente, quando chegava em casa, Walters escrevia um telegrama e mandava para o governo dos Estados Unidos. A conversa durante o jantar foi leve e bem-humorada, tendo o presidente comentado que as Forças Armadas, fiéis à manutenção da ordem constitucional, irão defender o regime. The Army, in fact, really moved only after they became convinced that they would not reach the 1965 elections safely without the establishment of some sort of totalitarian government in Brazil. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1966. Hello? Sir, we've got a message that we want to send out to Castelo Branco on the occasion of his inauguration. They reckon there's a difference between Gordon, who wants to be very warm, and our view in the White House, which is that you ought to be a little careful while this fellow's locking people up. I think that there's some people that need to be locked up here and there, too. I haven't got any crusade on them, but I don't want them... I wish they locked up some before they took Cuba. More routine message would be desirable at this stage. Well, I'd be a little warm. That'd be mine. I'd lean over a little. You would? Yeah. It'll be published. I know it, but I don't give a damn. Johnson era muito emotivo. Ele pensava que uma coisa boa aconteceu no Brasil, então ele quer dizê-lo.
Mesmo que estejam prendendo gente. Mesmo que estejam Olha, prendendo gente. ele era do Texas. Prende gente no Texas, não? No Rio de Janeiro, a imprensa já contabiliza mais de 3.000 prisões de elementos suspeitos de atividades subversivas. Would you comment on the outlook for the Alliance for Progress here in Brazil and throughout Latin America? Much more has to be done, and it has to be done much more systematically, and that requires a cooperative federal government. Now we have every prospect of a cooperative federal government, which is much interested in this. O sucesso do novo governo, tanto política como economicamente, constitui uma premissa básica. Eles irão necessitar de nosso cordial e generoso apoio. Atenciosamente, Embaixador Lincoln Gordon. We are ready, as we have been before, to work very closely with Brazil to enable them to get on with their great problems of economic and social development. Os interesses americanos, todo mundo em abril de 64 pensavam que estavam salvaguardados com o golpe de Estado. Iniciaram-se as cassações de mandatos e suspensões de direitos políticos. O Castelo Branco vai emitir uma série de modificações à Constituição para ficar no poder. Eu disse, o quê? Disse, sim, ele vai dar o golpe para não ser golpeado. Ato institucional número 2. Ficam extintos os partidos políticos. Fixada a eleição indireta. Os termos do ato constitucional 2 eram tremendos. Prorrogado o mandato de Castelo Branco. Fica cancelada a eleição presidencial de 1965. The military power had a very complex policy of rule. They did not close down the Congress in 1964. They merely eliminated those politicians who opposed the government, but kept the institutions of democracy in place. They allowed there to be elections, and when they didn't like the results of the elections, they changed the rules of the game in order to stay in power. Lincoln Gordon justified the fact that Castelo stayed in power, using this false argument that if we don't support Castelo, the linha dura, the hard line, will come to power. So he ignored the fact that Castelo Branco approved the illegal institutional acts into the Brazilian Constitution. Quando Castelo aceitou aquela prorrogação do mandato, ele tinha tempo de sobra para fazer a eleição. Já havia candidatos. Em 64, em próprio 64, no final, Lacerda foi candidato, escolhido e coisa. Ademar era candidato do partido dele. Juscelino era candidato também. Os militares, era claro que constituíam uma classe nova que queriam manter-se no poder e estavam desfrutando as regalias do poder. Os militares que entraram por uma razão, ficaram por outra. Nós devemos amar a Deus e, se não amarmos a Deus, devemos temer a Deus. De modo que aqueles que não amam a revolução ou a situação que foi imposta, pelo menos devem temê-la, porque nós saberemos, se necessário, impô-la. Liberdade não era o termo que se podia aplicar ao governo brasileiro. Cortaram liberdade da imprensa, liberdade de discussões, de reuniões, quer dizer, as liberdades básicas que se espera de uma democracia. A ditadura militar, os governos militares, eles podem ser lidos também como a história da tomada do poder pelo que nós chamamos de linha dura.
Castelo Branco é substituído por Costa e Silva. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Quem vos fala em linguagem franca, direta, objetiva e às vezes quase rude é o vosso chefe supremo de direito e de fato e que não abrirá mão dessa honrosa prerrogativa. Artigo 1º do Ato Institucional número 5. Fica decretado recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Olha, a revolução, para mim, a revolução acabou com o AI-5. Com o AI-5 acabou, porque foi uma revolução dentro da revolução. Você está a favor dos militares, você está contra, você é subversivo. Habeas corpus está suspenso para delitos políticos. Então, a partir dessa vitória plena que o AI-5 representou, eles implementam aquilo que era, vamos dizer assim, o propósito dessa gente desde 64. Passados 4 anos, em 68, eles vão realizar a ideia da Operação Limpeza, que já está dada lá em 64, mas que não conseguiram realizar plenamente. Governo tem poder para caçar, demitir, aposentar e remover o cidadão. Então aí já entrou o que o Castelo dizia. Não se pode fazer revolução sem os radicais, mas não se pode governar com eles. What's interesting is to see the reaction of the São Paulo U.S. Chamber of Commerce. And they were unanimous in stating that they supported unconditionally Institutional Act No. 5, that this was a necessary measure in order to guarantee economic stability and investment in Brazil, and therefore they gave total support to Costa e Silva and the measures. And this clearly shows the way in which the multinationals in Brazil aligned themselves unconditionally in this period with the forces of repression that were torturing citizens and violating democratic rights. Fundamentalmente, quando a gente fala da ditadura militar e lembra da tortura, das prisões arbitrárias e mesmo do assassinato de pessoas, isso está referido a esse sistema de operações que fazia, digamos, o trabalho sujo. Os grupos que faziam as prisões, que torturavam, que faziam os interrogatórios, no âmbito, sobretudo, dos DOI-CODE, essas unidades militares ligadas às grandes unidades do Exército, 1º, 2º, 3º Exército. E todos os subversivos eram encaminhados, depois eram presos na cadeia da própria cidade, e daí para frente nós não tínhamos mais notícia. Existem meios para você angariar muitas informações hoje. Não precisa de matar, de torturar, nada. Porém, tem uma coisa, na época não existia outro tipo de meio. Eu conheci um coronel, entendeu? Filho de um general, e esse sujeito veio de um curso no Panamá de tortura. Então ele chegou lá na PE e disse, poxa,
E agora o curso, estou tinindo na tortura. Pega aí o cara para torturar. Há coisas mais estranhas que acontecem. Mas não foi um programa oficial, eu estou certo. Practice of torture becoming legitimized, it became evident even to Lincoln Gordon that something had gone wrong, that he had opened up a Pandora box and that he had allowed all these evil things to come out of this Pandora's box. The Brazilian military knew and had known for several years that the United States supported such a change in government, that the United States would not condemn them, would not cut off military aid or economic aid, and indeed would do the opposite, would increase support for Brazil under a military regime. Prezado Rusk, eu respeitosamente recomendo que a maior consideração seja feita a qualquer pedido de ajuda econômica. Creio ser de interesse dos Estados Unidos fortalecer ao máximo o atual regime. What was important is that the Brazilian military knew and had known for several years that the United States supported such a change in government, that the United States would not condemn them, would not cut off military aid or economic aid, and indeed would do the opposite, would increase support for Brazil under a military regime. And the value that that has for a team of military officials in a country like Brazil is truly important. Isso é difícil de justificar oficialmente. Mas lamento. De qualquer maneira. Slowly, people began to understand that Brazil was not just a land of tropical delights, of carnival, of Carmen Miranda, of the Amazon jungle, but it was a country of torture and repression. Logo foi desencanto com os atos institucionais sucessivos, mas esse desencanto foi lento, levou muitos anos e talvez foi bem mais lento do que a evolução da opinião da sociedade brasileira. O embaixador brasileiro Juracy Magalhães afirmou: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E aquela velha história canalha do capitalismo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eles tiveram muito juízo ao longo dos tempos. Alguns deles até se dizem nacionalistas, não sei como é que pode ser nacionalista unindo-se ao imperialismo americano. O orçamento da Embaixada norte-americana no Brasil nunca foi tão grande quanto naquela fase do golpe e depois no governo do Castelo Branco. E isso criava uma imagem dos Estados Unidos muito negativa no Brasil, porque havia funcionários, havia assessores, havia presença norte-americana nos mais diversos órgãos do governo, de modo que os brasileiros viam com muita animosidade essa presença, suscitando inclusive algum tipo de anti-americanismo. Os propósitos iniciais da Revolução de 64, que era basicamente, eu chamava para democratizar o país, estava anarquizado, tinha que democratizar. Para democratizar tem que restabelecer a disciplina das Forças Armadas.
Eu, por exemplo, não estou falando aqui com a maior lealdade com vocês, mas eu não quero em nenhum momento dizer que eu quero ser bonzinho, não tenho responsabilidade. Eu tenho. E de saída convencido que eu estava na melhor causa possível. A Revolução, ela nasceu, era para fazer uma arrumação de casa. Ninguém passa 20 anos para arrumar uma casa. The military came in 1964 and stayed till 1985, one of the longest military dictatorships in the history of Latin America. Declaro vaga a presidência da República. It'll be published. I know it, but I won't give a damn. All of this, by the way, was done in the name of democracy, supposedly.